A explicação do efeito fotoelétrico foi a maior contribuição do Einstein para a mecânica quântica. O Einstein ele ficou famoso pela elaboração da teoria da relatividade, mas ele deu também contribuições importantes em outras áreas da física, como por exemplo a mecânica quântica ou a mecânica estatística também. E no caso da quântica, o Einstein explicou esse efeito fotoelétrico usando uma ideia que ela é a ideia fundadora da mecânica quântica, que foi elaborada pelo Max Planck em 1900. Em 1905, o Einstein publicou um artigo apresentando uma explicação para essa coisa que é o efeito fotoelétrico. Bom, mas o que é esse efeito? Qual que é a sua importância na história da mecânica quântica? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Tá? Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, principalmente sobre física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. A gente pode dizer que o momento mais propício para o surgimento de grandes teorias da física, e das ciências em geral, é quando você tem uma situação em que existe algum experimento, algum resultado experimental, que a teoria vigente não consegue explicar. E esse cenário é propício para o surgimento de grandes teorias, de grandes revoluções na ciência, porque a função da ciência é justamente explicar os fenômenos naturais, E aí esses fenômenos que vão se manifestar ali nos experimentos e tal. Então, se você tem um resultado experimental, mas a sua teoria discorda daquele resultado, ou não consegue explicar, não consegue prever aquele resultado, então você não consegue explicar os fenômenos, as teorias vigentes não são capazes de explicar os fenômenos naturais, E aí os cientistas têm que se virar para elaborar novas teorias que sejam capazes de explicar os fenômenos. E o efeito fotoelétrico é um desses fenômenos, que as pessoas não conseguiam explicar lá no início do século XX, 1900 ali, as pessoas não conseguiam explicar esse efeito fotoelétrico usando as teorias que elas tinham à disposição na época, tá? As teorias que eles tinham à disposição na época eram basicamente as teorias que a gente chama de teorias clássicas da física, tipo mecânica newtoniana, eletromagnetismo, termodinâmica. Então, usando essas teorias, não dava para explicar essa coisa que era o efeito fotoelétrico. Mas o que é esse efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico ele surge quando o Hertz, que era um físico experimental muito importante, que deu várias contribuições para o eletromagnetismo clássico, O Hertz ele viveu ali no final do século XIX e início do século XX, e ali no final do século XIX, 1880 e tantos, o Hertz ele começou a perceber em alguns experimentos que quando ele lançava radiação, radiação eletromagnética, tipo luz, mas com frequência maior, então radiação eletromagnética em placas metálicas, a radiação ela conseguia arrancar elétrons das placas metálicas. Bom, esse era um fenômeno novo, que ninguém tinha percebido antes, mas que envolvia o quê? Envolvia radiação eletromagnética e elétrons e cargas, que tem uma certa liberdade para se movimentar ali nas placas metálicas. Então era um efeito que envolvia ondas eletromagnéticas e cargas, e elétrons. Essa combinação de coisas, esses elementos, nos levam a concluir o seguinte, bom, esse pessoal os físicos ali de 1800, 1880, final dos anos do século XIX, eles tinham disponível o quê? Que teoria para explicar esse tipo de fenômeno? Eles tinham lá a teoria eletromagnética, o eletromagnetismo clássico. Então, naturalmente, a primeira abordagem que você vai fazer, quando pega um problema desse tipo, é através do eletromagnetismo. Então, vamos pegar a teoria eletromagnética e tentar explicar esse fenômeno usando o eletromagnetismo clássico. Acontece que no eletromagnetismo clássico, a radiação é tratada como uma onda, Ela é uma onda eletromagnética. Isso aí é um resultado de algo que a gente conhece como equações de Maxwell, Então, Maxwell, essas equações, a gente pode considerar elas como os postulados da teoria eletromagnética. Elas foram organizadas pelo Maxwell ali no século XIX ainda, e elas têm como consequência, essas equações de Maxwell têm como consequência isso, o fato de que a radiação é uma onda, a gente chama ela de uma onda eletromagnética, é uma onda que não precisa, ela é diferente de ondas, por exemplo, de uma onda na água, uma onda no mar, coisas desse tipo, que são ondas que precisam de um meio para se propagar. A onda eletromagnética não, ela pode se propagar no vácuo. E então a gente por exemplo, a luz é uma onda eletromagnética,
como a luz é uma onda eletromagnética que está dentro de um certo intervalo de frequências ali, que é o que a gente chama de luz visível e tal. Mas você tem outras, se você pega intervalos com frequência maior, por exemplo, você tem outros tipos de radiação eletromagnética também, né? Você tem a radiação ultravioleta, por exemplo, e tal. Então, e se você for para o espectro, né, para frequências menores, você também tem radiação. Então, a radiação eletromagnética, né, na teoria, no eletromagnetismo clássico, é considerada uma onda, né? Então ela tem um comportamento ondulatório. Então quando a gente vai explicar esse fenômeno, né, de elétrons sendo arrancados pela radiação, a gente vai imaginar que vai chegar uma onda ali, e essa onda, ela é uma onda que você pode usar a noção de campo elétrico e campo magnético para representar, para descrever essa onda, né? Então imagina um campo elétrico, uma onda de campo elétrico, né, que é a radiação, que atinge o material, que incide ali no material, e aí essa onda vai interagir com as partículas e uma onda é algo que carrega energia, transporta energia, né? Isso vale também para as ondas mecânicas, tipo uma onda na corda é um elemento que transporta energia de um ponto para o outro. A onda eletromagnética também. Então quando você incide uma onda eletromagnética na placa, né, a ideia seria a seguinte, né? Bom, então a onda bate ali, ela transfere energia para os elétrons que estão ali mais ou menos livres ali, né, na placa metálica, isso por causa da configuração dos metais, tá? Por isso que é um metal, por isso que isso acontece em metais. Então, essa transferência de energia da onda para os elétrons seria o suficiente para arrancar o elétron da placa, né? Então ele vai ganhar energia cinética, né, energia de movimento, o elétron vai ganhar essa energia cinética de movimento que veio da onda, e aí ele vai ter velocidade suficiente para escapar, sair da placa. Então, seguindo essa ideia, né, se a radiação é uma onda eletromagnética que vai interagir com os elétrons, então a gente imagina o seguinte, né, que se eu lançar ondas com energia maior, cada vez maior, eu vou ser capaz de arrancar cada vez mais elétrons, né? Então, você manda uma onda eletromagnética lá com uma energia muito, muito grande, eu vou ser capaz de fazer essa onda incidir sobre a placa. Isso vai ser o suficiente para arrancar muitos elétrons da placa, né? Então, à medida que eu aumento a energia da onda, é natural imaginar que eu vou conseguir arrancar mais elétrons da placa. Já que é essa energia que os elétrons estão absorvendo, né? Então, essa é a energia que os elétrons estão usando para se movimentar, né? Eles vão receber essa energia vai virar uma energia cinética para eles e eles vão conseguir escapar da placa, né? Essa é a ideia. Só que, experimentalmente, não é isso que acontece, isso não é isso que é observado. Um experimento típico para verificação de efeito fotoelétrico, né, é esse que aparece aqui na imagem. Então aqui a gente vê um circuito, né, com um voltímetro, um amperímetro ali, uma fonte, né? Mas o importante é que o elemento mais importante são essas duas placas ali, né? Então essas placas a gente pode imaginar um capacitor mesmo, tá? Então, e aí a luz, a energia, né, a radiação eletromagnética, ela vai ser lançada sobre essas placas dos capacitores. Então o efeito fotoelétrico ele vai acontecer nos capacitores, tá? A radiação vai incidir ali sobre as placas, o capacitor tem placas metálicas, né? Então você vai incidir radiação ali nessas placas, ele vai arrancar elétrons da placa e aí a gente vai medir uma corrente que vai passar ali no circuito quando esses capacitores estiverem carregados, né? E você conseguir arrancar um elétron de uma placa e levar ele para outra placa. Acontece que dependendo do circuito, de como você configura, por exemplo, a fonte, você pode criar uma situação ali que é a seguinte, que a energia vai bater ali na placa, né, na placa da esquerda, ela vai arrancar elétrons, só que os elétrons arrancados, eles vão ter uma dificuldade para chegar na outra placa, tá? Isso porque você pode configurar o circuito ali para que o campo elétrico entre os capacitores gere essa dificuldade, tá? Então, vamos considerar essa situação, em que é difícil fazer com que o elétron saia de uma placa e vá para outra, ou seja, a radiação eletromagnética vai bater na placa da esquerda, ela vai ser suficiente para arrancar elétrons dali, só que esses elétrons, eles só vão conseguir chegar lá na placa da direita se eles tiverem com uma energia muito grande, tá? Vamos considerar essa situação. Então, considerando isso, né, e a teoria eletromagnética que a gente está usando para explicar esse fenômeno, o que a gente imagina é o seguinte, se eu pegar a onda e lançar uma onda com energia muito grande, eu vou ser capaz de arrancar elétrons
e entregar energia suficiente para que eles atravessem esse caminho e cheguem, né, saiam da placa da esquerda e cheguem da placa da direita. Para isso eu vou precisar de uma energia muito grande, né? Então, o que é feito nesse experimento? Você começa a aumentar a energia da radiação lançada ali que incide sobre as placas, né? E aí o que é percebido e qual que é esse é um dos grandes... Isso é justamente o problema, né, desse que surge com o efeito fotoelétrico, é o seguinte, que nesse caso em que você cria condições, né, que você cria uma dificuldade para o elétron atravessar esse caminho entre as duas placas, a incidência de radiação, o aumento da energia da radiação não é suficiente para fazer com que elétrons atravessem esse caminho. Vamos falar isso de novo, né? Olha só, a energia da radiação vai bater nos elétrons, os elétrons vão ganhar uma energia cinética e vão conseguir escapar do material. Só que o circuito ali foi configurado de tal forma que é difícil para o elétron que saiu da placa da esquerda chegar na placa da direita, tá? Isso porque o campo elétrico ele vai dificultar esse caminho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar, por exemplo, radiação ali com energia E1, sei lá, um valor de energia ali. Aí a gente vai ver que essa energia não é suficiente para levar um elétron da placa da esquerda para a placa da direita. Você até arranca elétrons, mas eles não conseguem chegar na placa da direita. Aí o que a gente vai fazer? Bom, naturalmente, o que a gente imagina? A radiação é uma onda eletromagnética, vamos aumentar a energia dessa radiação, e aí essa radiação vai entregar, com energia maior, vai entregar mais energia para os elétrons, e aí eles vão conseguir atravessar essa ponte. Então a gente aumenta a energia da radiação. Então a gente tinha jogado radiação com energia E1, agora a gente joga com 10 E1. Então essa energia 10 vezes maior vai bater ali no material e você vai arrancar mais elétrons, só que o resultado do experimento é que nenhum deles consegue chegar na placa da direita também. E aí você pode fazer então o seguinte, então vamos aumentar 20 vezes a energia, vamos fazer 20 E1. E aí você faz isso de novo e o resultado do experimento é nenhum elétron chega lá na placa da direita. E você pode ir aumentando essa energia jogando uma luz eletromagnética com energia cada vez maior ali, e você vai perceber que ainda assim não é possível arrancar elétrons da placa da esquerda e fazer com que eles cheguem na placa da direita. Então tem alguma coisa errada com a nossa teoria, porque a gente imagina o seguinte, olha só, eu estou jogando muita energia, tá? Eu não estou fazendo assim, uma análise quantitativa aqui, né? Porque esse é um vídeo curto, assim, né? Então eu estou tentando fazer uma análise mais qualitativa mesmo. Então vamos imaginar o seguinte, né? Sem quantidades aqui específicas, mas a ideia é, quando eu jogo muita energia na placa, eu imagino que alguns elétrons ali vão ganhar energia suficiente para atravessar esse gap, né, esse intervalo entre as duas placas. Só que isso não está acontecendo independente do aumento de energia da radiação. Então deve ter algum problema na forma como a gente está analisando essa relação de troca de energia, né? Deve ser que parece ter algum problema ou com a teoria eletromagnética algum problema tem aqui. Então o Einstein, diante desse problema, ele vai buscar uma forma alternativa de explicar isso, né? Uma forma diferente daquela que é usada, diferente daquela que quando a gente usa a teoria eletromagnética. E ele vai propor o seguinte, né? Ele vai usar uma ideia que o Planck tinha. Então esse trabalho do Einstein ele é publicado em 1905, tá? É com esse trabalho que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, na verdade, né? Só que 5 anos antes, o Max Planck ele tinha apresentado uma ideia inovadora, né, que era para explicar um outro problema, né? A gente até gravou um vídeo sobre esse problema, que é um negócio chamado catástrofe do ultravioleta, e lá o Planck propõe o seguinte, né? Propõe uma solução que é a seguinte, para o problema dele lá. Vamos tratar a radiação como se ela fosse composta por vários pacotes de energia, né? Como se fossem partículas, né? Então olha só o que ele está fazendo, ele está indo ali no coração do eletromagnetismo, ele está falando o seguinte: a gente vai ter que trocar a nossa abordagem aqui, né, que a gente tem para tratar radiações. E o que a gente vai fazer? A gente vai parar de considerar que a radiação é uma onda e vamos considerar que a radiação ela é composta por várias partículas. E aí o Planck usa essa ideia e resolve um problema dele lá da catástrofe do ultravioleta, e essa é a ideia fundadora da mecânica quântica, tá? A física quântica surge aqui, surge com essa ideia do Planck. Até o nome quântica vem disso, né? A ideia de que a troca de energia entre radiação e matéria é quantizada. E o que o Einstein vai fazer? Bom, ele tá com um problema ali que envolve relação de energia e matéria, né? Interação de energia com matéria, de radiação com matéria.
Ele fala o seguinte, bom, vou usar a mesma ideia do Planck. Vou considerar que a radiação ela é composta por vários corpúsculos, vários pacotes de onda. Então agora, para imaginar o elétron ganhando energia ali a partir da incidência de radiação na placa, ele vai imaginar como se fosse uma espécie de colisão. Ele vai imaginar que o elétron, essas partículas de radiação, que depois ganharam o nome de fótons. Tá? Então ele vai imaginar que um fóton colide com um elétron, como se fosse uma colisão de bolas de sinuca, por exemplo. Né? Então o fóton colide com o elétron e essa colisão, né? Com essa colisão, né? Ele transfere energia para o elétron e o elétron, então, vai ganhar energia cinética o suficiente para escapar do material e tudo. Mas qual que é a grande chave disso aqui? Qual que é a grande sacada? O que permite que aquele problema que eu mencionei, né, do fato de que quando você aumenta a energia, você não consegue, mesmo aumentando a energia da radiação, você não consegue fazer com que os elétrons escapem da placa de esquerda e caiam na placa da direita, né? Por que usando essa noção, a teoria, usando essa concepção, né, corpuscular da luz, por que isso facilita ou por que isso permite a explicação desse problema? Isso acontece porque o Planck, quando ele propõe essa ideia, né, de que a radiação é composta por vários pacotes de onda, ele postula, né, ele apresenta um postulado que é o seguinte: a energia desses fótons, então a energia de um fóton é dada por essa expressão aqui, ó, E é igual a h-ni, onde h é uma constante, que a gente chama de constante de Planck, né, porque ele que inventou essa expressão, e o ni ali é a frequência da radiação. Primeiro, a gente deve pontuar que fica claro, já nessa primeira expressão da mecânica quântica, o problema que tem com relação à linguagem, né? Olha só, a gente está falando de uma partícula, né, um pacote de energia, que é no fundo uma partícula, só que a gente está falando que ela tem uma frequência, né? E isso não tem muito sentido, porque frequência é uma grandeza associada a ondas, né? Então você está falando de uma partícula, a partícula tem a frequência ni. Bom, esse é um problema relevante, importante da mecânica quântica, é um problema até de linguagem que vários autores vão discutir, um deles é o Heisenberg. Bom, mas voltando para o efeito fotoelétrico, né? Então, se eu pensar que cada um desses fótons tem energia Ni e que a forma de transferir energia para os elétrons é através de colisão de um fóton com um elétron, então aumentar a energia da radiação, da forma como eu estava dizendo antes, é aumentar a intensidade da radiação. No caso, eu vou aumentar o número de fótons. Eu não vou aumentar a energia de cada fóton. Então, aquele processo que eu estava descrevendo sobre aumentar a energia da radiação e, sei lá, jogar primeiro energia E1, depois energia 10 vezes E1, depois 20 vezes E1, esse processo de aumentar a energia da radiação, ele era feito, considerando agora essa teoria corpuscular da luz, né? Ele era feito acrescentando mais fótons. Então, considerando essa descrição, né, vamos supor que E1 corresponde ali a uma radiação com 100 fótons. Então, quando eu jogo 10 vezes E1, eu tenho 1000 fótons. Tá? Estou dando um número qualquer aqui. E para o elétron não faz diferença se tem 100 fótons ou 1000 fótons, já que ele vai interagir com um fóton só. Então, para ele, se tem 100 fótons ou 1000 fótons, dá na mesma, né? O que vai fazer diferença para ele, então, é se você aumentar a energia de cada fóton. Tá? E como a expressão para a energia do fóton é essa daqui, né? E é igual a h-ni, aumentar a energia do fóton é aumentar a frequência da onda. Então, ao invés de aumentar a intensidade da onda, para eu entregar mais energia para o elétron, né, para entregar energia suficiente para ele sair da placa da esquerda, conseguir vencer o campo elétrico, o campo elétrico, né, e cair na placa da direita e aparecer lá na placa da direita, para eu fazer isso, então eu preciso entregar mais energia para o elétron, só que a colisão acontece entre fótons e elétrons, então eu preciso aumentar a energia do fóton, ou seja, eu preciso aumentar o valor de Ni, que é a frequência da radiação. Então eu preciso aumentar a frequência da radiação para arrancar elétrons e mandar eles na placa da direita e não a intensidade ou o número de elétrons. Então esse é o ponto principal aqui da explicação do efeito fotoelétrico. Você, na verdade, o que o Einstein está fazendo é criando um modelo diferente daquele modelo ondulatório, agora ele está trabalhando com o modelo corpuscular e o fato de você aumentar a frequência da radiação vai ser suficiente para você arrancar elétrons de uma placa e levar para outra. E aí quando você vai no laboratório para testar essa ideia, isso funciona. Tá? Se você aumenta, então vamos supor que você mantém ali a intensidade da onda, ou seja, o número de fótons constante.
Só que, e aí você joga onda com frequência N1. Aí quando você vai, começa a aumentar a frequência, né? Então você joga onda com frequência maior do que essa N1, você percebe que chega um ponto em que você consegue sim arrancar elétrons da placa da esquerda e fazer com que eles cheguem na placa da direita, né? Isso geralmente acontece quando você chega lá numa faixa do ultravioleta, né? Então você vai lançando fótons com frequências maiores. Aí isso já é suficiente para você arrancar o elétron com uma energia suficiente para ele chegar na outra placa. Então o fato de que aumentando a frequência você consegue arrancar elétrons, né, e fazer com que eles consigam alcançar a placa da direita, isso é um resultado que corrobora com essa ideia do Einstein, né? Por isso ela é super bem aceita, ela é a forma atual, né, de se explicar o efeito fotoelétrico. Posteriormente, o Einstein ganhou um prêmio Nobel, né, por causa dessa explicação do efeito fotoelétrico, e essa contribuição ela foi muito importante para estabelecer ali o valor, né, para estabelecer realmente a mecânica quântica como uma teoria importante, né? Porque até aqui você tinha poucas explicações, né? Você tinha basicamente a explicação do Planck, né, para um outro problema, e aqui o Einstein pega um outro grande problema da física e usa a mesma ideia do Planck, né, de quantização de energia, a ideia de que a luz é composta por esses pacotes de energia, né? A luz é composta por fótons, né? Não a luz, mas a radiação eletromagnética em geral, e aí ele usa essa ideia para explicar esse efeito que foi percebido pelo Hertz lá ainda no século XIX. Então essa foi uma grande contribuição para o desenvolvimento da mecânica quântica, né, que foi dada pelo Einstein. Depois, na década de 20, 30, o Einstein começa a se incomodar com os rumos que a mecânica quântica estava tomando, e aí ele vai lançar várias críticas à teoria e tal, mas ele tem parte importante ali nos fundamentos, né, da mecânica quântica. Na fundação dessa teoria, o Einstein tem uma contribuição muito relevante, que é essa explicação do efeito fotoelétrico.